boa noite. Está começando o nosso Rede Vida Visita. É sempre muito gostoso estar aqui e te convidar para relaxar e passear comigo. Olha, hoje, por incrível que pareça, diante de tanto verde, a gente está na cidade de São Paulo. Uma cidade que é conhecida pelos seus edifícios enormes, pelo corre-corre, pelo agito, mas que oferece também lugares aprazíveis como esse aqui, que é o Parque da Luz. Agora, muito mais do que isso, essa cidade cheia de oportunidades para os negócios, para a gastronomia, para a rede hoteleira, oferece também passeios culturais interessantes. Eu mesma já mostrei aqui no Rede Vida Visita um pouco desses passeios. A Catedral da Sé, que é considerada um ponto importante da cidade, que merece ser visitada e faz parte do cartão postal de São Paulo. Também visitamos o Aquário de São Paulo, com uma beleza marinha maravilhosa, muitas espécies, inclusive tubarões, para serem vistos, apreciados. E a gente também fez um passeio no Museu do Imigrante, com uma viagem pelo Túnel do Tempo no Trem Maria Fumaça. Hoje você vai conhecer de perto a Pinacoteca do Estado, o Museu da Língua Portuguesa e a Estação Ciência. Começa agora, quero você comigo, mais um Rede Vida Visita. E o nosso passeio começa pela Pinacoteca do Estado. Arte no Brasil é uma exposição que tem mais de 500 obras, divididas em 11 salas e que conta a história da arte no Brasil desde o período colonial até o início dos anos 30. É uma exposição muito bonita e a gente vai passear por ela agora. A exposição obedece uma ordem cronológica e aqui nessa primeira sala a gente já se depara com um pouco da arte sacra, do estilo barroco. E olha, tem algo interessante aqui. Esses dois quadros foram os primeiros quadros pintados por estrangeiros, o que é chamado de alegoria, porque na verdade esses estrangeiros, quando pintaram esses quadros, não tinham ainda ideia do que era o Brasil. Simplesmente ouviam as histórias e aí retrataram. A gente vê aqui um pouco até daquela brincadeira de quem conta um conto, aumenta um conto, então tem o canibalismo e um pouco da imaginação de cada um desses artistas. Essa sala tem algumas obras do período republicano e de alguns pintores famosos. Alguns estrangeiros que vieram para o Brasil, apreciaram a nossa beleza, a beleza do nosso país e fizeram quadros realmente impressionantes, como Vinet, Franz Post, Facchinetti. E olha, eles guardaram na memória aquilo que eles viram, alguns levaram desenhos, esboçaram o que eles estavam vendo e depois fizeram essas telas que são maravilhosas. Vale a pena a gente olhar, admirar, até mesmo para a gente perceber como era lindo o nosso país, né? Olha que preservado. A academia, na verdade, é a primeira escola brasileira de belas artes e foi através dessa escola, da academia, que os artistas estrangeiros ensinaram os brasileiros a pintar e os brasileiros aprenderam a pintar como os estrangeiros. Muitos vieram para cá para dar aulas na academia. Essa varanda é especial. Aqui a gente tem o contraponto da arte clássica com a arte urbana. E lá, olha, naquele painel no prédio, a gente tem um grafite muito especial. É do grafiteiro Melim, que é um dos nomes mais respeitados da arte urbana. E a gente tem também a arquitetura, né, dos prédios. Aqui é interessante. A quinta sala aqui da exposição Arte no Brasil retrata a época do ensino acadêmico. Alguns artistas brasileiros tinham uma espécie de pensionato, eles iam para fora para aprender com os grandes mestres. E a gente tem uma tela muito interessante da Anita Malfatti e, na verdade, eles treinavam copiando grandes mestres. E essa daí é uma cópia do Delacroix.
E quando o artista copiava de forma idêntica ao seu grande mestre, ele estava preparado, mas ele também tinha que pintar corpo e fazer o nu com toda a parte da anatomia, das expressões, era um dos exercícios mais importantes e um pré-requisito para que ele fosse considerado um bom artista. Essa é uma das obras mais importantes aqui da exposição e do acervo da Pinacoteca. Essa é a Saudade de Almeida Júnior e a gente sabe que tem pessoas que vêm sempre aqui e vêm só para observar esse quadro, essa saudade e tentar até descobrir, será que ela chora por quê? Será que ela está olhando uma carta, uma foto? E é muito impressionante, né? A gente tem aqui, olha, as lágrimas, uns detalhes lindos que dão pra gente um movimento com uma velocidade tremenda. Agora, do mesmo artista, Almeida Júnior, a gente tem essa outra tela aqui, que também é muito interessante e que retrata, nesse espaço aqui, o Brás. Olha que incrível, gente, como era. É interessante a gente olhar um quadro como esse, que mostra o que era o Brás nessa época e pensar no que é o Brás hoje. Vamos colocar uma foto, você tá vendo aí? Aí você já dá pra perceber no que se transformou o Brás. E a gente vai entrar agora na Galeria Tátil. A gente sai do elevador, tem um piso tátil. Esse é um espaço totalmente destinado aos deficientes visuais. E é muito bacana porque eles pensaram em todos os detalhes, tanto no piso tátil, quanto aqui na explicação em braille. E aqui, nesse espaço exclusivo para o deficiente visual, as pessoas podem tocar nas obras para sentir realmente o que é cada uma delas. Essa é a última sala da exposição permanente aqui na Pinacoteca e ela retrata os principais personagens que marcaram a história brasileira. A gente vê o índio, o negro e o caipira. E aqui a gente observa obras importantes de artistas renomados como Lazar Segal, Anita Malfatti e Portinari. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O que me engana, a vida é grana em São Paulo. A Pinacoteca do Estado é um dos lugares que quem visita São Paulo não pode deixar de conhecer. Primeiro porque esse prédio é maravilhoso, tem uma arquitetura muito especial, foi projetado em 1905 por Ramos de Azevedo. E olha, aqui a gente tem mais de 9.000 obras do acervo da própria Pinacoteca, sempre com exposições especiais, tem algumas exposições permanentes e outras itinerantes. Vale vir com tempo para passear e apreciar cada uma delas. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo. De São Paulo, Batatas baratas, ratos na roda. Daqui a gente vai aproveitar a proximidade e te levar para conhecer o Museu da Língua Portuguesa, que fica aqui na frente, no edifício da Estação da Luz. A linguagem nasceu há milênios. Infelizmente, a gente não tem o registro da primeira palavra e nem de onde é que ela veio. Mas a gente sabe que foi com a linguagem que nasceu o universo. E no universo, várias línguas são faladas. Cada uma com a sua sonoridade, com o seu jeito, com o seu timbre. E aqui no Museu da Língua Portuguesa, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a língua portuguesa, sua origem e sua descendência. Eu te convido para esse passeio, eu tenho certeza que você vai gostar. É um museu diferente e todo tecnológico. Tudo começa no elevador, né?
Isso, Cláudia. A primeira abordagem que o visitante tem ao chegar no Museu da Língua Portuguesa é, acessando o elevador, ele ouve uma narração de Arnaldo Antunes com a repetição das palavras língua e palavra. E isso é gerado um mantra. E, ao mesmo tempo, ele tem uma vista panorâmica para uma escultura que nós chamamos como a Árvore da Palavra, que é uma escultura do Rafik Farah, que liga os 3 pavimentos do museu. A língua você sempre pode torcer ela como você quiser. Qual que é a tua impressão, que você está aqui já há algum tempo, já sabe como é que o público reage a tudo isso, né? Essa valorização da língua, que na verdade tem a ver com o início da humanidade, tem a ver com a humanidade, né? Como é que é? Língua, idioma é identidade, né, Cláudio? Então, é impossível que o visitante chegando no museu, ele não tenha essa identificação. Em um segundo momento, a identificação também é para essa nova concepção museológica, né? É um museu high-tech, estamos na era da informática, da alta tecnologia, em que aí com a internet, o touchscreen, né? O museu é pioneiro nisso, né? Nessa concepção museológica. Então, essa é mais uma identificação que o visitante tem, porque ele chega, o museu é todo interativo, é todo audiovisual, multimídia, né? Então, essa é uma identificação imediata. Então, aqui nós temos desde a literatura, vídeos, como nós temos de gastronomia, de carnaval, de teledramaturgia, de teatro, de cinema, de moda. Então, toda a diversidade cultural que compõe o idioma e a identidade de todos nós. Precisou de bastante criatividade para transformar esse acervo imaterial em algo visual, né? Que a gente pudesse ter essa percepção de quase tocar na língua, que é impossível, né? Isso. Exatamente, por isso o museu foi concebido e com profissionais, com os melhores profissionais que nós temos no Brasil, seja de linguística, de literatura, né? Então o museu realmente, eles conseguiram, né, com todo essa diversidade cultural, sintetizar em algo multimídia, visual, que seja, na verdade, não é palpável, mas é tangível aos nossos olhos, às nossas percepções. A língua portuguesa nasceu em Portugal e ela é falada por mais de 200 milhões de pessoas em todo o nosso planeta. Aqui no Brasil, a maior concentração de pessoas falantes do português fica em São Paulo. Mas vale lembrar que o português do Brasil, ele tem características muito distintas. É um português com personalidade brasileira. E aqui, nesse ambiente do Museu da Língua Portuguesa, a gente pode entender um pouco como é que foi tudo isso. Na verdade, uma língua que vem dos nossos ancestrais. E a gente acompanha a história quadro a quadro aqui no museu. A história conta que a língua portuguesa nasceu na época em que o galego português deu origem ao português medieval. Na verdade, isso tudo fez parte de um período de efervescência, onde o infante Dom Henrique reuniu sábios portugueses, árabes, judeus e italianos para desenvolver técnicas de navegação. Com as grandes navegações, Portugal levou informações e novidades a diversas partes do mundo. De cada uma delas, trouxe novos animais, plantas, alimentos e costumes. Assim, a partir de Lisboa, todo um mundo desconhecido de produtos e informações foi introduzido na Europa. Nesse processo, grande número de palavras portuguesas se espalhou pelo mundo, enquanto o português incorporava expressões das mais diversas línguas e as difundia pela Europa. No Brasil, o português tem muito a ver com a descoberta, é claro, da nossa terra. Tudo começou em 1500. A partir do ano de 1530, com a colonização, com as missões dos jesuítas, a língua portuguesa foi introduzida ao tupi, mas também ganhou influência africana. Hoje a gente pode considerar a língua portuguesa distinta, diferente da língua portuguesa falada nos demais locais do planeta, porque ela não só tem a influência tupi, quanto a influência africana, mas também, através dos vários imigrantes que já pertencem ao nosso país, nós ganhamos algumas palavras que hoje estão incorporadas no nosso vocabulário. Palavras de origem espanhola, inglesa, francesa, como a gente pode observar aqui.
Por exemplo, camarote é uma palavra de origem espanhola. Aqui no Brasil a gente fala camarote. E no espanhol, por exemplo, é falado camarote. Bicicleta, por exemplo, vem do francês. Aqui a gente fala bicicleta. Em francês, biciclette. Sem dúvida, essa experiência de brincar com as palavras, entender o significado e a origem de cada uma delas é fantástico. A linguagem foi surgindo em diversos cantos do planeta de forma diferente. Não se sabe exatamente como é que ela surgiu. Durante muito tempo acreditou-se que a linguagem surgiu de uma única língua, mas hoje sabe-se que não. Elas são agrupadas em grandes famílias. A nossa língua portuguesa, ela é originária da família indo-europeia. E aqui no Museu da Língua Portuguesa a gente pode aprender um pouquinho mais sobre tudo isso. Eu te convido para essa visita, viu? Vale a pena. O lugar é muito interessante, fica dentro da Estação da Luz, que por sinal também é um prédio lindo, é um patrimônio histórico do século XIX e que vale a visita. Funciona de terça a domingo e olha, no sábado a entrada é franca. Não perca. Nada dessa cica de palavra triste em minha boca. Travo, trava, mãe e papai, alma buena, dicha louca. Neca desse sono de nunca, jamais, nem nevermore. Sim dizer que sim pra Silu, pra Dedé, pra dar de dó. Crista do desejo, destino deslinda sem beleza. E olha, quando você sair do Museu da Língua Portuguesa, não deixe de visitar aqui o Parque da Luz. Esse parque é muito bonito, ele tem árvores centenárias, muita tranquilidade, tem um canto da leitura, um bosque da leitura para você relaxar um pouquinho, tem as carpas para você apreciar e tem muita história também. O Parque da Luz foi fundado em 1798 como Jardim Botânico e ele foi remodelado, passou por uma reforma em 1825 e aí foi tido como o primeiro parque público de São Paulo. Palavra do átimo no chão. Quero essa mulher solamente pra mim, mas muito mais. Depois de visitar o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca do Estado, eu vou te levar para a Estação Ciência, um lugar que a criançada fica encantada. Vamos embora. E o nosso passeio à Estação Ciência começa aqui, em cima de um tabuleiro de xadrez. Eu tenho certeza que você vai gostar desse lugar, uma possibilidade de experimentar e vivenciar a ciência. Conhecer de perto fenômenos que até então pareciam tão distantes e difíceis de compreender. Vamos comigo porque o passeio promete. Você, o que você achou de interessante aqui? O que tem de bacana? Bom, tem muita coisa interessante aqui, na verdade. Bom, acho que não tem como dizer daquela bola que eu achei incrível, de poder simular a energia se movendo nos elétrons. Acho. Ah, mostra pra gente? É claro. Bom, essa bola, eu achei ela muito incrível. E é interessante pela energia, poder trabalhar, manipular. Isso aqui é uma bola de plasma. Aqui dentro tem um gás chamado argônio. Quando eu ligo, ele entra em estado de plasma. Plasma é o quarto estado da matéria. Tem sólido, líquido, gasoso, o quarto é plasma. O plasma conduz muita eletricidade. Então, quando você liga, tem uma diferença de potencial entre aqui e aqui. Então, formam esses fios que seriam como se fosse uma descarga elétrica passando pelo próprio plasma. E quando você encosta aqui, você fecha um circuito entre aqui e a Terra. Então, ele passa pelo seu dedo. Se você solta, ele passa por todos os lugares onde a média do potencial é menor. Vocês já deram muita risada, eu tava só observando. Esse aqui é um espelho com curvatura, é isso? É, isso mesmo. A gente tá ficando muito gorda aqui nesse espelho. Bom, mas tem o que engorda, o que emagrece, não tem? Tem. Qual que você preferiu? Ah, o que engorda, ficar um pouco de corpo, né? Porque eu sou muito magra. E você? É claro que o que emagrece, é claro, né? Vamos testar? Esse é horrível, esse aqui eu não quero. Você gostou desse? Ah, eu sou magrinha, né? Eu não acredito, vai lá pra gente ver. O que você gostou aqui? Das minhas pernas, eu achei legal. Entender como funciona a dinâmica de um furacão na teoria é difícil, mas aqui na prática e com toda a explicação fica bem mais fácil. O que você mais gostou aqui na Estação Ciência? Eu gostei das bolinhas.
Bruno, gostei. Ó, um dia você vai ver isso tudo na escola. Numa aula chamada Física. Já ouviu falar disso? Então aqui você já tem a primeira noção do que você vai aprender lá na frente em Física. É bom, né? É. Vulcões! Bom, existem vários tipos de vulcões e porquês de vulcões, né? Aqui a gente vai entender como é que é a estrutura interna de um vulcão, o que na verdade é um vulcão. Eu vou chamar o monitor Carlos para ele me explicar e te explicar melhor como é que é esse esquema e o que ele está representando. Aqui a gente tem uma estrutura interna. Isso, essa aqui é a representação clássica de um vulcão que as pessoas têm em mente. Nós mostramos aqui o cone central. Existe aqui uma representação de uma água superaquecida por conta da temperatura. Do outro lado nós temos um escape, que não é do cone central, mas que sai lava inclusive. E aqui no cone central saem lavas, saem detritos e saem as fumaças. É uma situação clássica de vulcão. Do que você gostou aqui na Estação Ciência? Do terremoto. Eu quero conhecer, você me leva? Uhum. Bom, pelo visto o terremoto é um dos preferidos aqui na Estação Ciência. Explica pra gente como é que é esse fenômeno, o que é um terremoto? Bom, terremoto, de uma forma bem simples que as crianças consigam entender, a gente pede que as crianças elas segurem as mãos assim e façam uma pressão. Até o momento em que elas sintam que uma energia começa a pressionar os ossos das suas mãos, né? E aí depois a gente pede que elas soltem. Nesse momento que há o alívio das duas mãos, é o alívio que nós interpretaríamos metaforicamente como um terremoto, que seria no caso o encontro das placas, o choque entre as placas. E esse alívio é o terremoto. E tão bem lembrados os nossos recursos naturais que estão aqui, olha, as pedras, minério de cobre, o itabirito, hematita, cromita, minério de zinco, galena, pirocloro, bauxita, nomes que são tão difíceis de decorar, se a gente não tem acesso, a gente não consegue olhar e observar e saber exatamente como é, né? Agora, depois que a gente tem um contato mais direto e a gente conhece de perto, fica mais fácil. E aqui a gente aprende na prática como é que a gente deve economizar água. Só para você ter uma ideia, a gente conhece bem a quantidade que tem dentro de uma garrafa PET, né? Por exemplo, para lavar louça na pia durante 15 minutos, a gente aperta o botão aqui, todas essas PETs acesas contabilizam o total do gasto. São 120 litros de água. Por exemplo, se você for tomar um banho de chuveiro por aproximadamente 15 minutos, vamos apertar o botão. São essas garrafas contabilizadas que dão um total de 96 litros de água. Agora, se for lavar o carro por aproximadamente 20 minutos, já está feito o cálculo aqui. São 180 litros de água. A Estação Ciência fica Rua Guaicurus 1394, na Lapa, aqui em São Paulo. De segunda a sexta-feira, abre às 8 da manhã e fecha às 6 da tarde. Sábado e domingo, das 9 até às 6. Tem muita escola que vem e faz excursão aqui, mas não tem preço de você ver o seu filho chegar bem pertinho de alguns aparelhos, de alguns experimentos, ter contato direto com a ciência e com a natureza. Espero que você tenha curtido o passeio. Nosso Rede Vida Visita fica por aqui. Mas na semana que vem a gente volta com outros lugares, com outros roteiros interessantes. Te espero na próxima semana aqui na Rede Vida. Uma ótima noite para você e até lá. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. A japonesa, loura, nordestina, moura de São Paulo. Gatinhas punk, um jeito yankee de São Paulo. Na grande